É o pastor Jonas da Igreja do Jardim Paraíso. Muito obrigada, pastor. Que isso, André. Prazer. Prazer é meu, sem dúvida alguma. Né? O prazer é meu e é um prazer recebê-la também aqui no meu cantinho, onde as coisas normalmente acontecem. Isso. Quem é o senhor? Como que é a sua história? Como que o senhor veio aqui? Conta pra gente. Andréia, tudo depende por onde a gente começa. Né? Eu sou um menino da porteira, né? Nasci num contexto rural de uma cidade muito pequena. Meu pai sempre envolvido com questão de roça, lavoura, caminhão. Né? Vim de uma família muito simples, mas de um contexto evangélico muito forte. Nasci na igreja, a partir de uns 15 dias de vida eu já estava na igreja, e de lá para cá, o período que eu faltei mais à igreja foi o período da pandemia, né, agora. Mas criado na igreja, nunca tive, e aí é resultado da graça, da misericórdia de Deus, aquela experiência de desviar dos caminhos do Senhor, ainda que totalmente pecador, né? E tenho, se eu pudesse, alguns pecados, né? Não transmissíveis, mas graças a Deus sempre firme, sempre tive a convicção do chamado de Deus para a minha vida, para o ministério. Né? Desde sempre? Desde que eu me lembre de gente, e a minha história do chamado é muito interessante, porque eu descobri essa história aos 17 anos, quando eu fui chamado pelo conselho para ser examinado, e eu pedi uma última prova para Deus de que de fato o seminário era aquilo que Ele queria. Eu já trabalhava há quase 6 anos num cartório, e eu me lembro que tinha um promotor, que hoje é corregedor em Brasília, no Distrito Federal, que ele insistia comigo para fazer direito, e eu sempre gostei dessa área. E quando eu cheguei em casa, depois de ter sido examinado e aprovado pelo conselho, né, minha mãe me contou a história de que ela e meu pai tinham tomado a decisão, ainda quando namorados, de que se eles tivessem um filho homem, o primeiro filho, ele seria dedicado a Deus para servir como pastor. Mas eu descobri isso aos 17 anos, já nas vésperas de ser encaminhado para o seminário. Né? Então, assim, eu nunca tive dúvida do meu chamado, e aí foram 4 anos de seminário, terminando o seminário em Campinas. O melhor seminário da IPB, diga-se de passagem. Alguns não concordam, mas tudo bem. E aí, terminando o seminário, eu voltei para Goiás, né? Aí trabalhei numa cidadezinha chamada Caiapônia. Depois eu fui para Rio Verde, que é uma cidade maior. Aí eu vim para Franca, onde eu fiquei 13 anos. Foi a igreja onde eu fiquei mais tempo. Voltei para Goiás, vim para Minas, e de Minas eu cheguei em Botucatu. Foi uma caminhada. Uma longa caminhada, sempre procurando seguir na direção certa dada por Deus. Amém. E o senhor é casado com quem? Eu sou casado com uma bela mulher chamada Edileia, né? Aqui mais conhecida como Leia, né? Começamos a namorar aos 15 anos. Nossa! Já estamos com 38 anos de casamento. Oh, então Deus, são mais de 40 anos juntos, né? E Deus nos deu o privilégio de termos 3 filhos. A Luísa, que já está casada com Arthur e que tem 2 filhos, e o terceiro nasce agora em novembro. Ela é médica, né? O meu filho do meio é o Estevão, que é casado com a Lídia, moram em São Paulo. E o Jonas, que é solteiro, né? Estamos orando para Deus mandar uma menina crente para ele, né? Pela qual ele se apaixone, né? E que ela se apaixone por ele também. Mas esse está conosco ainda, terminando a faculdade de Direito esse ano. Ai, que Deus. E uma característica, um diferencial do Jonas em relação aos outros, né, que o Jonas ele foi adotado por nós quando ele tinha 6 anos e meio, mais ou menos.
Nossa. Tem sido uma fonte de grande alegria para nós. Oh, louvado seja Deus, né? Família Sem dúvida maravilhosa. Maravilhosa. E Deus tem me abençoado muito pela família que Ele me deu. Amém. E como está o ministério hoje? Olha, eu tive, antes de chegar aqui em Botucatu, eu passei por um processo depressivo, né? Na verdade, eu cheguei aqui com depressão. Fui muito claro, transparente com o conselho da igreja na época, dizendo que talvez os primeiros anos de ministério aqui não seriam produtivos, mas Deus usou inclusive essa igreja para me curar, né? Curar minha alma. E hoje eu estou muito feliz pastoreando a igreja, né? Esse é o 10º ano já como pastor aqui. E fui eleito para mais 5, então pelo menos 15 anos a princípio estão garantidos, né? E será a igreja que eu vou pastorear por mais tempo, né? Estou muito feliz, Deus tem abençoado, a igreja tem crescido, graças a Deus. Amém, por isso. Temos tido algumas experiências muito boas como igreja, né? Como o projeto de aceitarmos ou recebermos refugiados, né, que estão conosco, que vieram do Afeganistão. Então a igreja está num momento muito bom, muito especial, lógico, com as lutas, né, mas Deus tem nos abençoado grandemente. Ai, amém. Sem luta é só no céu, né? Só no céu. Aí não tem jeito. A gente pode perder a esperança que aqui nós vamos ter luta. Sem dúvida alguma. E me conta sobre o seu Covid. Eu sei que foi uma experiência muito boa, Sim. né? Mas ao mesmo tempo, não sei se... O que isso trouxe para a vida do senhor? Qual a experiência com Deus ali naquele momento? Olha, eu na verdade eu falo que essa experiência do Covid, das sequelas do Covid, foram um marco na minha vida e na minha história, na vida da minha família como um todo. E eu diria até na história da própria igreja. Porque eu tive Covid, fiquei internado por 17 dias, tive mais de 70, quase 80% dos pulmões comprometidos. Então eu não cheguei a ser entubado, mas assim, vamos esperar essa noite, se ele não melhorar essa noite, amanhã a gente entuba. Vamos esperar pelo menos umas 2 vezes, né? Relataram que estava entre, né, dependendo de como eu amanhecesse, eu seria entubado. Graças a Deus não precisou. Então eu fiquei 17 dias internado na Unesp, recebi alta, fiquei mais uma semana em casa sem trabalhar e na semana seguinte eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na terça-feira, e terça, quarta, quinta-feira. Na quinta-feira à noite eu tive uma reunião, depois do Covid, eu tive uma reunião online com o conselho, né? E eu estava muito bem, sem sentir nada. Foi o dia que eu fiz minha primeira caminhada depois do Covid. Passei bem, não tive nenhum problema. Mas quando foi na madrugada de sexta-feira, a Idileia acordou comigo passando mal, né? E eu tive uma parada cardiorrespiratória, né? Uma parada de 40 minutos. Foram 9 ciclos de ressuscitamento, né? Então, na verdade, não havia nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva boa de esperança, porque a perspectiva dos médicos era, primeiro, morte, né? Porque diz que dificilmente, eu tenho os dados que foram me passados, mas sem muitos detalhes, né? A primeira perspectiva era de morte. Depois de 40 minutos de uma parada, dificilmente alguém consegue voltar. Como eu voltei, a perspectiva seguinte era de que eu vegetaria, né, o restante da vida por causa dos prejuízos neurológicos. Aí, como a princípio, eu acordei depois de alguns dias lá na Unesp, aparentemente eu não tinha sequelas, eles falaram, então só pode sair depois de um transplante de coração, né? Nossa. E nesse período eu tive trombose, eu tive AVC enquanto eu estava no hospital, né?
perdi os movimentos das pernas, perdi a capacidade de falar. E Deus foi cuidando de tudo isso e restaurando tudo isso, e para eu não esquecer de tudo que eu passei, eu acabei ganhando um marca-passo de presente. Né? Mas que isso não é nada, né? não, pelo contrário, é uma tranquilidade, né? Por saber, e esse marca-passo ele tem uma tecnologia avançada, que se por acaso eu tiver uma outra parada, ele também é um desfibrilador. Então ele já, se eu tiver uma parada, ele já dá choque de imediato, e isso deixa a gente, principalmente Edileia, os filhos, mais tranquilos. Não dá para acreditar, né? É só crendo em Deus mesmo que Deus faz milagres. Tem uma médica aqui da igreja que disse que a afirmação dela é o caso do senhor não entra em estatísticas, né? E um outro médico disse, né, a medicina não explica. E lógico que eles usaram os recursos disponíveis, mas nós temos plena consciência do milagre de Deus, da forma como Deus fez, e não tenho a menor sombra de dúvida de que foi uma ação sobrenatural da parte de Deus. Ai, que glória a Deus por isso, né? E o importante é que Ele quer tanto o Senhor aqui, né? Para trabalhar. Eu imagino que sim, né? Depois de ter dado tanto trabalho, eu imagino que Deus tem algum propósito nisso tudo. Né? Não dá para imaginar que esse trabalho todo aconteceu para ficar por isso mesmo. Né? E uma coisa muito importante, André, é que esse processo do Covid, esse processo da ressurreição, para mim marcou muito essa questão assim, da cura da depressão, da cura definitiva da depressão. Né? Hoje, embora eu continue fazendo tratamento e faço tratamento já há bastante tempo, depois que eu cheguei aqui, sempre com algum resquício, mas eu percebo que depois disso tudo, Deus também me curou da depressão. Amém. Eu vejo que como o Senhor é importante para Deus. Eu acho que não dá nem para falar assim, ai Senhor, hoje eu estou com uma preguicinha. Não dá. Não dá, né? Não tem desculpa. Eu falo, especialmente lá em casa, já disse aqui na igreja, que minha cota de reclamação e murmuração já foi. De agora para frente eu não tenho mais cota de reclamação ou murmuração pela frente. Nossa, e é tão bom saber que o Deus do milagre ainda faz milagre. Claro, sem dúvida alguma. Né? Mas nós somos, e eu estou falando nós como presbiterianos, às vezes nós somos meio reticentes quanto a isso. Né? E até nesse domingo eu estava preparando agora a mensagem para domingo, e eu vou falar daquele milagre em que Jesus cura o cego, e o cego vê homens como se fossem árvores. E eu estava pensando que o presbiteriano normalmente só pensa que Deus vai até esse momento, o milagre pela metade. Né? Quer dizer, ele era cego, mas agora de repente tem uma miopia aí de 8 graus, 10 graus. A Bíblia não diz isso, aqui eu que estou falando, né? O que já seria ótimo. Né? Mas Deus depois se completa o milagre. E como nós precisamos crer mais, né, nesse milagre último de Deus, né, que Ele faz aquilo que a medicina não explica, o psicólogo não explica, a ciência não explica, mas a fé nos dá uma explicação plausível sobre o que aconteceu. É verdade. E o nome do programa é E Deus com isso? E Deus com isso? Olha, Andréa, para mim a palavra que define e Deus com isso é provisão. É interessante como as coisas vão se encaixando e como Deus vai fazendo com que as coisas aconteçam de tal forma que 20 anos, 30 anos depois você tenha alguma explicação de alguma coisa que aconteceu. Eu vou contar apenas alguma coisa em relação a essa enfermidade minha. Minha filha em 2005 veio fazer o curso de medicina aqui em Botucatu.
Mas ela não gostaria de ter feito o curso aqui. Ela queria ir para USP de Ribeirão, ela queria Unicamp, ela queria Unifesp. E a Unesp não era uma das opções dela. Mas conhecendo e ouvindo falar da Unesp aqui, até porque tinha a filha do seu Júlio, a Silvane, que era minha ovelha em Franca, ela falava muito da universidade aqui, foi através dela que eu conheci o reverendo Poini, e eu perguntei para ela, falei, e a Unesp? Não, pai, eu não quero fazer inscrição no vestibular da Unesp, porque se eu passar lá, eu sei que o senhor vai exigir que eu faça. Eu falei, claro que vou, né? Claro. Com certeza. Como não, né? E ela acabou passando, sendo aprovada aqui na Unesp. E ela veio fazer a Unesp aqui. E foi um tempo muito difícil, porque foi um período que eu tive que mudar 2 vezes de cidade. E nós fomos para mais longe dela. E era difícil daqui para ela ir para casa. Então foi um tempo bem complicado. Aqui ela conheceu o marido dela na faculdade, né? E que hoje são 2 meninos lindos, bonitos, e o terceiro está aí quase chegando. Né? E aí tudo bem. Mas nesse período, minha filha, quando eu vim para cá, minha filha já tinha mudado de Botucatu, tinha ido para São Paulo. De São Paulo, ela foi para fora do país, passou um ano fora. E quando ela foi retornar, a melhor proposta que eles receberam de trabalho foi em São Manuel. Pertinho. Foi perto. Então eles vieram morar aqui, perto da igreja. Vizinho. E vizinhos aqui da igreja. Né? Eu moro no centro. Depois de algum tempo, quando ela ficou grávida, ela foi morar no mesmo condomínio que eu moro, né, de apartamentos. Ela foi morar no mesmo condomínio. E quando eu passei mal, pelo fato do meu genro, que é médico também, e eu moro numa torre, ele mora em outra, mas em coisa, quando a Edileia ligou falando que eu estava passando mal, ele chegou em casa em coisa de 3, 4, 5 minutos e foi quem me deu o primeiro socorro. Quando eu fui levado para a Unesp, o chefe da emergência era o melhor amigo do meu genro, que estava lá para me acolher. Vários médicos da igreja que me ajudaram e cuidaram de mim ali. Então, por que eu vim para cá? Por que a minha filha veio prestar vestibular em Botucatu? Eu não tenho outra palavra a não ser a providência de Deus. O cuidado de Deus há 10, 20 anos atrás, preparando, colocando pessoas, por exemplo, como a Silvane, que é filha do seu Júlio, né, que é bastante conhecida aqui em Botucatu, para ser minha ovelha. E de repente, através dela, conheceu o reverendo Poini, e de repente minha filha faz parte da igreja do Jardim Paraíso, e eu conheço a igreja aqui no período que eu vinha de férias, alguma coisa assim. E quando surgiu a oportunidade, eles lembraram de mim, que estava em Minas, e me convidaram para vir para cá. Então, Deus cuidando dos detalhes, Deus manifestando o poder e a graça dele, assim, vem para cá, vem para lá, vou te levar para longe, mas é quando você estiver longe que vai surgir a oportunidade para vir aqui. Eu tinha tido a oportunidade, alguns anos atrás, de vir para a Central, para a Igreja Preta. E vim, preguei na igreja, fechamos, mas depois de última hora acabou não dando certo. Quer dizer, não deu certo naquele período, que era do meu interesse, porque minha filha estudava aqui. Quando eu vim para cá já não tinha mais minha filha. Não houve nenhuma motivação quanto a isso, a não ser a consciência de Deus dirigindo a minha vida. Eu tinha outras opções, as igrejas eram maiores, eram melhores, né? Como Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, na Igreja Central, a Igreja Central de Guarapuava, no Paraná, que é uma grande igreja. E Deus diz, não, Botucatu, Jardim Paraíso, é a hora. Eu falei, tá bom, Deus, tudo bem, depois de tanto tempo, o senhor que sabe, né? E Deus com isso, é Ele que controla a nossa vida, mesmo quando a gente diz, Deus,
Não era bem isso que eu gostava. Mas a melhor lição é que a gente tem que ser obediente. Né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Porque sempre quando a gente é obediente, a gente está debaixo da graça. Sem dúvida alguma, André. E essa palavra sua é muito importante. Porque às vezes nós somos teimosos e às vezes nós somos temerosos de seguir o direcionamento de Deus. Eu lembro quando nós estávamos saindo de Franca, depois de 13 anos, meus filhos cresceram nessa igreja. Foi a igreja mais difícil em termos da gente deixar, né? Porque nós amávamos a igreja lá de todo o nosso coração. A mocidade era uma mocidade que aos sábados a gente reunia 100 jovens. Nossa. E meus filhos eram apaixonados por aquela igreja. A amizade, o vínculo entre os jovens, por exemplo, era imenso. Trabalho com casais, uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro lugar. E Deus abençoando profundamente. Aí Deus nos manda de volta para Goiás. Nós realmente não tínhamos isso como nosso plano. O meu plano era me aposentar em Franca. E Deus me tira e diz, você vai voltar para Goiás. E eu voltei, fui lá para Nápoles. E Deus tirou a minha raiz de Franca. E depois Deus me trouxe um pouco mais para perto daqui. Mas eu ainda fiquei em Minas, né? E depois Deus me trouxe para esse lugar. Hoje eu não quero sair desse lugar, né? Porque eu entendo que Deus fez o melhor, como Ele sempre faz. Né? E é Deus no controle, não tem como a gente duvidar, questionar, e não tem como nós pensarmos de forma diferente. Deus faz tudo pra gente sempre confiar nele. Ele é muito claro, né? Nós é que somos muito atrapalhados. Não. Quem dá bola fora somos nós. Jamais Deus. Sem dúvida alguma. Né? Pastor, foi uma bênção conversar com o senhor. Foi muito edificante para mim. Fortalece a minha fé. Eu acredito que de todos que vão estar ouvindo a minha expectativa é exatamente essa. Né? Que Deus de alguma forma fale, né, a você, fale aos que estão nos assistindo, sobre essa necessidade que nós temos de crer, não apenas acreditar que Deus está no controle, que Deus conduz a nossa vida e a nossa história, mas que Deus prepara as coisas de antemão para que as coisas estejam caminhando em direção ao centro da vontade de Deus. O senhor ora por nós? Claro, o maior prazer. Senhor Deus, nós buscamos a Tua presença e nós Te louvamos, porque o Senhor está sempre entre nós, o Senhor está sempre conosco, o Senhor é o nosso vizinho, o Senhor é aquele que mora na nossa própria casa, o Senhor é aquele que mora dentro de nós, e nós Te louvamos porque ainda que não tenhamos consciência, ou mesmo que tenhamos dificuldades em crer nesse mover e nesse agir do Senhor, o Senhor está sempre no controle e o Senhor é o Deus da providência, o Deus que nos prepara para momentos futuros, para anos futuros, para aquilo que o Senhor já sabe que acontecerá, para situações que nós vamos enfrentar, para dificuldades que precisarão ser lutadas, guerras enfrentadas, às vezes difíceis, mas o Senhor nos prepara para elas. E eu quero Te louvar, ó Deus, porque o Senhor foi sempre o Deus providente, o Deus cuidadoso, que dirigiu a minha vida, que me sustentou durante toda a minha história, sustentou a história da minha família, da minha casa, e eu Te louvo por isso. E é o Senhor também quem tem sustentado a vida da igreja, da Tua igreja, desde a vinda de Cristo Jesus. O Senhor tem sustentado a igreja em tudo aquilo que tem acontecido. E eu Te louvo tanto pela igreja Jardim Paraíso, quanto pela Monte das Oliveiras, pelas nossas outras igrejas, pela igreja evangélica aqui em Botucatu. Ó Deus, o Senhor sempre foi o Deus que cuidou do Teu povo, cuidou da Tua igreja, e pedimos que continue fazendo assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.
Obrigada mesmo. Foi um prazer enorme. O senhor não imagina o quanto. Então, tá bom, o prazer foi meu, querida. Deus abençoe. Estamos aí sempre à disposição. Amém. Até o próximo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.